Boa noite, pessoal. Muito bem. Bom, hoje nós vamos passar o Novo Testamento, o Segundo Testamento, e vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Então nós vamos dividir hoje o nosso estudo, evidentemente, nas duas aulas, em duas partes. Nós vamos fazer uma introdução aqui ao Evangelho de Marcos e aos Evangelhos de forma geral, e depois, na segunda aula, a gente vai adentrar um pouco mais no Evangelho de Marcos, ok? Coincidentemente, uma pessoa veio aqui antes e falou assim: olha, aqui que a gente deixa a pergunta. E aí eu falei: deixa eu ver a pergunta. E aí eu vi e a pergunta era, parece uma pergunta simplista, mas não é. Jesus e Deus é a mesma pessoa? Você fala, mas nós sabemos quem é. Mas é exatamente isso que vai falar o Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Essa é a pergunta primordial do Evangelho de Marcos. Enfim, então vamos lá. Vou passar um negócio aqui. Aí passou. Quem está bem lá no fundo, está enxergando alguma coisa? Pequeno, né? Mas enfim, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando. Bom, primeiro a gente precisa entender qual é o contexto, em que situação nasce o Evangelho de Marcos. Ele nasce da comunidade que se interroga acerca do significado da vida e da morte de Jesus Cristo. Então, ouvia-se falar de Jesus Cristo, sabia-se da história de Jesus Cristo, esse homem, e afinal de contas, qual é o significado desta vida, desse homem que veio ao mundo, padeceu, morreu, deu a vida e ressuscitou? Então, esse é o contexto do surgimento do Evangelho de Marcos. Então, essa comunidade cristã, ela teria enraizado profundamente o sentido da liberdade que Jesus tinha trazido. Então veja, seguir os passos desse homem Jesus traz liberdade, traz uma vida nova, e é acerca disso que a comunidade vai refletindo e o Evangelho nasce. Depois, na alegria do Espírito novo comunicado por Cristo, compreende que este dom provém somente do ressuscitado que foi crucificado e de nenhum outro. Então, esse dom da boa notícia, da vida nova, vem de quem? Deste homem que morreu crucificado e ressuscitou. E de mais ninguém. É dele que provém a vida nova. A comunidade, então, de Marcos, se perguntava: como pode esse pobre carpinteiro, Jesus de Nazaré, morto na cruz, e o que significava ser morto na cruz? Significava a maior humilhação que podia existir naquele momento. E é claro, deixa eu ver aqui, tem algum crucifixo aqui? É que está tampando. Sim, a gente não vê isso porque artisticamente não ia ficar adequado. Mas Jesus morreu na cruz, crucificado, como um malfeitor e burro. Então, quer dizer, foi uma vergonha imensa. Então, a comunidade se pergunta: como pode esse homem, Jesus de Nazaré, que era um carpinteiro, seguiu a profissão ali do pai no início da vida, que morreu na cruz entre dois malfeitores, dois ladrões, e portanto, como é que se olhava para ele? Como um terceiro malfeitor, não é? Como é que pode, tido como blasfemo pelo poder religioso? Então, Jesus blasfemou segundo a visão dos religiosos da época, e ao mesmo tempo como subversivo, como um
causador de revoltas pelo poder civil? Como pode este ser o autor da vida e ter derramado esse Espírito que eles escutavam, que nós escutamos, vivemos? O que pode? Essa é a pergunta. Como é que pode esse homem ter feito tudo isso? Então, essa comunidade primitiva começa a contemplar a vida histórica do Nazareno, de Jesus de Nazaré, e tenta responder para si mesma e para todos nós que viríamos depois, e estamos aqui, e aqueles que virão depois de nós: quem é esse homem Jesus? Então, o Evangelho escrito não é senão a intenção de compreender a história de Jesus partindo do seu final, ou seja, de sua cruz para a luz da ressurreição, para entender o projeto global da existência. Então, o que isso significa? Como é que nasce o Evangelho? Ele não começa no início, ele começa no final. O Evangelho, e todo o Evangelho, ele nasce da narrativa da paixão. Então, a narrativa da paixão, morte e ressurreição é o centro do Evangelho. E daí nasce todo o resto. Então, vamos dizer assim, o elemento fundante do Evangelho é a narrativa da paixão. Aquele que morreu, aquele que padeceu, morreu e ressuscitou. Esse é o centro do Evangelho. Não só do Evangelho de Marcos, mas de todos os Evangelhos, a narrativa da paixão. Então, para seguir este Jesus que dá alegria e vida, a comunidade dos seus primeiros discípulos tratou de compreender qual era o seu caminho e se dedicou a recolher os diferentes testemunhos destes fatos e ditos de Jesus o Senhor. Então, por que o Evangelho nasceu e foi colocado por escrito? Por que será? Para que outras pessoas pudessem conhecer esse Jesus. Então, e aqui eu já vou me adiantar a dizer que quem é catequista aqui? Levanta a mão. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da catequese. É o Evangelho da catequese. Porque de fato ele quer mostrar quem é Jesus. Então, recolheu-se tudo aquilo que podia se encontrar dos testemunhos, dos fatos e dos ditos, porque haviam ditos escritos de Jesus, e construiu-se o Evangelho com um objetivo concreto. Então, vou fazer um outro parênteses aqui. O Evangelho ele nasce dentro de uma comunidade para responder aos questionamentos daquela comunidade, para responder às situações concretas daquela comunidade, e que nós vamos ver já já. O papel primário na formação do Evangelho é de quem? Do Espírito Santo. Então, todo esse recolher, todo esse colocar por escrito, reler, anotar de novo, tudo isso é a ação do Espírito Santo, assim como toda a Escritura. Ele é o autor. Sabemos que o Evangelho nasce de uma comunidade com o seu testemunho vivido e está destinado a ela, mas acima de tudo, que a mensagem do Evangelho foi escrita e é norma para a comunidade de hoje, inclusive. Então, se a gente quiser entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, leia o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Está no Evangelho. Está no Evangelho. O Evangelho, a boa notícia, é norma para nós que somos cristãos. E
mais ainda católicos. A primeira característica do Evangelho é um contínuo, e isso é importante, veja o significado dessa palavra, desmantelamento de todas as estruturas de escravidão que nos impedem a liberdade. Então vamos pensar o seguinte: hoje nós não temos mais escravos no Brasil, pelo menos, né? Visivelmente nós não temos. Mas a gente pode viver escravizado? Pode. Nós podemos ser escravos do dinheiro. Né? O dinheiro, vou fazer um parênteses aqui. O dinheiro não é ruim. De forma alguma ele é bom, porque nós precisamos dele. Mas quem tem que mandar no dinheiro? Nós. E não o dinheiro mandar na gente. Mas muitas vezes o dinheiro quer mandar nas pessoas e manda em muitas pessoas. E elas se tornam escravos e escravas. A gente pode ser escravo de um vício? Podemos. A gente pode ser escravo de nossas vontades? Podemos. A gente pode ser escravo do consumismo? Podemos. Então, o que é o Evangelho? Um desmantelamento de todas, e não de algumas, de todas as estruturas que nos impedem de sermos livres. Vou fazer um outro parênteses aqui. Eu tinha um professor chamado Alejandro Cavalheiro. Ele era um ex-padre jesuíta, inteligentíssimo. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: sabe o que causa o sofrimento na gente? Qualquer sofrimento? O apego. É o apego que causa o sofrimento. Por exemplo, e o apego nos faz escravos. Suponhamos que eu tivesse um carro e fosse muito apegado a ele. Alguém rouba. O que acontece? Eu sofro. Nossa, que tristeza, que sofrimento. Mas e se eu não sou apegado? Não tem sofrimento. Vou dizer um negócio muito difícil aqui. Quem tem filho, nós sabemos que os filhos não são nossos, são de Deus, e Deus nos emprestou para que a gente cuidasse. E a gente tem que amar e ama os nossos filhos intensamente. Não tem medida, né? Mas a gente não deve ser apegado. É difícil, mas não deve. E se alguém perde um filho, o que acontece? É um sofrimento. Por quê? Porque nós somos apegados. Mas se a gente ama sem ser apegado, não é sofrimento. Não é? Perdi meu pai há 4 anos atrás. E de verdade eu não sofri. Por quê? Porque eu amava ele. E amo ainda. Mas eu não era apegado. Meu irmão já era mais. Então ele sofreu mais. Se a gente é apegado a uma roupa e ela rasga, a gente sofre e fala: puxa, como eu gostava tanto daquela roupa, né? Mas é um apego forte, a gente sofre. E isso nos escraviza. Então, no fundo, a gente não devia ser apegado a nada, porque tudo passa, e passa mesmo. Imagina se fosse apegado ao cabelo, estava lascado, né? Estava num sofrimento sem mudar, até depressão, né? Quando eu tinha 18 anos, eu até era um pouco apegado. Eu fiquei meio chateado. Mas depois, né? Paciência. Percebe? Enfim. Então a gente tem que se perguntar: o que me escraviza? E como é que eu posso me libertar da escravidão? O Evangelho. Porque ele quer ser um desmantelamento, quer destruir as estruturas de escravidão. Ok? Vamos para frente. Vamos demora, né? O Evangelho, se
se nós o escutarmos corretamente, ele nos abre um horizonte sempre novo, um futuro cada vez maior, nos chama continuamente a ir adiante e nos faz sair do presente para a nossa identidade futura, o nosso oculto, o rosto de nosso desejo. Sereis como Deus. Como o amor, o Evangelho não serve para nada, mas muda tudo. Ele faz um mundo novo. Veja, parece estranha a palavra, mas o amor em si, sozinho, para que serve? Para nada. Para que o amor sirva, precisa do outro. Para que ele tenha serventia, eu preciso que ele chegue ao outro. Então o amor sozinho não serve para nada, mas ao mesmo tempo muda tudo. A mesma coisa o Evangelho. O Evangelho sozinho, se ele não entra no meu coração, não muda nada. Mas se ele chega e atinge meu coração, ele muda tudo, faz um mundo novo. Um mundo novo. Por isso que a palavra Evangelho significa boa notícia. E quando a gente recebe uma boa notícia, tudo muda. A alegria começa a fazer parte. Por isso que, vou fazer um outro parênteses aqui, eu gosto de fazer parênteses, né? Um outro parênteses aqui. Quando a gente escuta um Evangelho e a gente fica com medo, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho não é para dar medo, é para dar alegria, é boa notícia. Quando a gente escuta uma homilia, uma pregação e dá medo, tem alguma coisa errada. O inimigo é o pregador. A maior parte das vezes é o pregador, né? Mas não tem que dar medo. O Evangelho é boa notícia. É claro que o Evangelho também incomoda, porque ele faz com que a gente se desestabilize, a gente precisa mudar. E nem sempre mudar é fácil, porque a gente, né, como ser humano, a gente gosta de ficar do jeito que está. Está ótimo assim, mas a gente precisa sempre mudar. E o Evangelho é essa força de mudança, mas ele tem que proporcionar alegria. É a boa notícia. Assim como, o princípio e o fim do Evangelho é o Espírito Santo, isto é, o amor que derrete, destrói, abre, liberta, renova e enche de vida nova. Olha quanto verbo, ó. É o amor que derrete, destrói, abre, liberta, renova e enche de vida nova. Quem faz com que o Evangelho penetre no seu ser tem uma vida nova. Uma vida nova. A gente vai ver depois alguns detalhes e a gente vai perceber exatamente porque essa primeira aula nossa aqui, depois a segunda, é mais interessante. Ela é mais teórica, mas a gente precisa dela, né? A verdadeira leitura do Evangelho será então o que rompe o endurecimento dos corações e o dilata, reanimando-o continuamente ao longo do caminho da liberdade dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós somos nós. É verdade. A vida, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos 3 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que ela, não importa o que se faça a ela sempre retribui com o mal. Então esses a gente chama de maldosos, certo? Infelizmente existe um ou outro maldoso aí na vida. Tem um segundo tipo de pessoas que eu qualifico elas como capitalistas do bem. O que é o capitalista do bem? Olha, se alguém me faz bem, eu retribuo com o bem. Se me faz mal, eu retribuo com o mal. Capitalista do bem. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, os filhos de Deus.
E quem são os filhos de Deus? Aqueles que em qualquer circunstância fazem o bem. Estes são os que seguem o Evangelho. Não importa se fazem bem ou se fazem mal a Ele, Ele sempre retribui com bem. Sempre retribui com bem. E filho de Deus é o espelho do amor de Deus, né? Às vezes o nosso amor, ele é um amor que me convém, às vezes. Então, vou dar um exemplo. Me convém eu amar esta pessoa, porque ela é justa comigo, ela é boa comigo, né? Tudo bem. Agora, o amor de Deus não depende desta conveniência. O amor de Deus é gratuito. Ele ama e pronto. É como o amor de mãe. O amor de mãe não tem conveniência. Ele é. Não importa o que aconteça, ela ama. Porque a mãe, ela quase que só enxerga o lado bom do filho, né? E às vezes a gente percebe assim, né? Como irmão, eu tenho 2 irmãos, e às vezes meu irmão fazia um negócio errado lá. O que a mãe faz? Não, mas isso aconteceu, por que aconteceu isso? Enfim, sempre a mãe vai passando uma olhada, né? Por quê? Porque ama sem limite. Isso é o mais próximo que a gente tem do amor de Deus, e é aí que a gente tem que chegar. Esse é o filho e filha de Deus, e é o amor que transforma. Bom, assim como não se pode ouvir a palavra se não expressada por uma voz, então, ninguém ouve uma palavra se ela não é expressada pela voz. Tampouco podemos conhecer a Cristo sem as Escrituras. O que nos faz a gente conhecer Jesus Cristo é as Escrituras, de quem elas são a voz. Então, a Escritura é a voz do Cristo. Por outra parte, como uma voz não tem sentido se não se expressa numa palavra, por exemplo, se eu falo assim, tem palavra aqui? Não, ela só tem som. Então não tem sentido, ela só vai ter sentido se eu falo assim: pessoal, Deus vos ama. Essa voz só tem sentido se ela é expressa através de uma palavra. Assim, as Escrituras são um som sem sentido se não expressa o Cristo, que é a sua palavra. Quem falou isso foi Orígenes. Então, o que a gente pode dizer da Escritura? A Escritura é a palavra de Deus que expressa o Cristo. O Evangelho de Marcos, ele é estruturado sobre a teoria do segredo messiânico. O que é isso? A gente vai ver de uma forma mais detalhada, mas se a gente pegar o Evangelho de Marcos e a gente for lendo, Jesus vai fazendo as coisas e diz assim: não conte para ninguém. E aí eles vão lá e contam. E depois, de novo, não conte para ninguém. E aí ele vai lá e conta. Não conte para ninguém. Esse é o segredo messiânico, mas que tem um objetivo, que eu não vou falar agora, vou falar já. Vou deixar vocês curiosos. O que é esse segredo? Por que Jesus não queria que contasse para ninguém? Foi o primeiro evangelista. E além disso, ele oferecia uma teologia elaborada de Cristo, da qual se deram as mais variadas interpretações. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai pegar a história dos evangelhos, e dentro da própria história da igreja, achava-se que o evangelho de Marcos não era um evangelho, né?
ninguém dava muito bola, porque Marcos, ele era apenas um discípulo, né? Dizia-se que ele era discípulo de, se me falha a memória, Mateus, mas enfim, então não se dava muito bola para o Evangelho de Marcos. Qual evangelho era o evangelho de maior peso? O Evangelho de Mateus, o evangelho destinado, escrito dentro de uma comunidade de judeus convertidos. Então, era o evangelho primordial, tanto que ele aparece como o primeiro ali da sequência bíblica. E aí depois, ao longo dos anos, olhou-se o Evangelho de Lucas como um evangelho também de peso, né? Que era um evangelho aos gentios, aos pagãos, que se tornaram cristãos, pagãos na época daqueles que não eram judeus. E valorizava-se muito o Evangelho de Mateus e depois o Evangelho de Lucas. E o Marcos, ninguém dava bola, achava que era um evangelho, me desculpe até a expressão assim, negocinho frio, sabe? Não leva nada, não tem uma estrutura construída de evangelho. Era isso que se achava. Só que aí os estudos bíblicos foram se aperfeiçoando, e imagina o que descobriram. Que ele era o primeiro evangelho e que Mateus e Lucas copiaram dele. Essa é a verdade. Ele foi o primeiro evangelho. Mateus e Lucas conheceram o seu evangelho e o utilizaram amplamente, inclusive como guia. Sobretudo Lucas, que conservava sua estrutura de subida a Jerusalém, adaptando aos respectivos ambientes, judeus no caso de Mateus e helenistas no caso de Lucas, integrando com a sua tradição comum de sentenças de Jesus, denominada que, e com tradições próprias. O que é esse que aí? Imagine o seguinte: Marcos escreve o seu evangelho, estruturado, um evangelho coerentíssimo. O que Mateus faz? Pesquisa Marcos e pesquisa uma fonte desconhecida, chamada que. Que por quê? Porque que é a abreviação de Quelle, com Q-U-E-L-L-E. Quelle, em alemão, significa fonte. Então, o que Mateus faz? Pesquisa em Marcos, pesquisa nessa fonte que, e alguns ditos espalhados de Jesus, e constrói o seu evangelho para a comunidade dele, Mateus. Lucas faz o quê? Pesquisa em Marcos, pesquisa em Mateus e pesquisa na fonte que, e nos ditos de Jesus, e constrói o seu evangelho. Então, ao contrário do que se pensava, que o evangelho de Marcos era um evangelho chinfrim, na verdade, ele é o início dos escritos evangélicos. Foi o primeiro. Ok? E além disso, antes dos evangelhos, isso é importante saber, já estavam escritos as cartas de Paulo, as cartas católicas, enfim. Os evangelhos vieram depois, como escritos, né? Então, a gente vai perceber aí que o evangelho de Marcos foi escrito ali pelo ano 65, 70, depois de Cristo. Resumindo, o evangelho foi escrito uns 40 anos depois da morte de Jesus, o primeiro. Depois foi o evangelho de Mateus, depois o evangelho de Lucas e depois ainda o evangelho de João. Mas isso depois a gente vai ver com mais detalhe. Vamos para frente. Como estão os minutos aí? 20 minutos. Muito bem. Então, a gente vai ver que o evangelho de Marcos, ele tem uma característica de originalidade. Então, Marcos é considerado como o mais original dos evangelhos, no sentido de que foi ele que inventou o gênero literário evangélico. Foi Marcos.
Existiam, como eu falei, várias redações escritas da pregação apostólica, coleções dos fatos e ditos de Jesus, relato da história da paixão e uma completa interpretação teológica como testemunho às cartas de Paulo. Então, tudo isso ajudou na construção do Evangelho de Marcos. Então, Marcos, até o ano 70, para a igreja de Roma, tratou de reunir tudo para oferecer o seu significado teológico do relato da vida de Jesus e nasce o Evangelho. Então, ali pelo ano 70. Em alguns autores a gente vai ver aí o ano 65, mas enfim, 70. O seu relato de Evangelho vai se desenvolvendo silenciosamente em um caminho que leva da Galileia até Jerusalém. Então, o Evangelho de Marcos ele começa onde? Na Galileia. E Jesus vai percorrendo um caminho até chegar em Jerusalém, onde ele morre e ressuscita. Do cotidiano da vida até Gólgota, lugar da crucificação, para ir descobrindo progressivamente, através dos milagres, dos exorcismos, das controvérsias, dos ditos de Jesus e dos discursos, o mistério do homem Jesus, que é o Messias esperado e o inesperado Filho de Deus. Então, o Evangelho e os Evangelhos é a história da paixão com uma introdução ampla, gigante. Então, lembra que eu disse assim que qual é o centro do Evangelho? A paixão. Então, escreve-se e coloca-se por escrito primeiro a narrativa da paixão e depois constrói todo o resto. Então a gente pode dizer que o Evangelho é a história da paixão, uma grande introdução. Porque o objetivo é o quê? Mostrar quem é Jesus, aquele que padeceu, morreu e ressuscitou, é o Filho de Deus. E esse é o objetivo do Evangelho de Marcos, mostrar quem é Jesus e dizer que ele é Filho de Deus e, portanto, Deus. E aí eu respondo a pergunta de quem fez ali no início: Jesus e Deus é a mesma pessoa? É, porque ele é Deus. E aí a gente entra numa discussão dogmática. O Pai é Deus? É. O Filho, Jesus, é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Então tem três deuses? Não, é um Deus só. Como? Né? Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Esse é o mistério da Trindade que a gente já escutou tantas vezes, né? Mas então, Jesus e Deus é a mesma pessoa? É, porque ele é Deus. Mas como que pode três pessoas num Deus só? Não sei. A gente vai saber quando nos encontrarmos com ele. E aí a gente fala assim: olha, eu tenho fé e pronto. Não tem outro meio, né? Não tem outro meio. Vamos para frente. Isso. Então, qual é a finalidade então do Evangelho de Marcos? O anúncio gozoso, alegre, de que o Filho de Deus é o homem Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos. E olha que interessante, a gente vai perceber que um punhado de gente ao longo do Evangelho de Marcos não reconhece Jesus, mas ele faz de propósito. Quem reconhece Jesus? Um centurião, um soldado romano. Quando Jesus morre na cruz, lá no capítulo 15, versículo 39 de Marcos, o que o centurião diz? Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Olha que coisa.
verdadeiramente este homem era filho de Deus, na boca de um pagão, na boca de um soldado romano. Então, quem está lendo o Evangelho, olha um negócio desse e fala assim: se ele, que era um soldado romano, pagão, reconhece que era filho de Deus, quem sou eu para não reconhecer? Quem sou eu para duvidar? Olha a força desta palavra aqui, na boca de um centurião, de um soldado romano, dizendo, na hora que Jesus morre na cruz, verdadeiramente este homem é o filho de Deus. Teologia do Evangelho de Marcos. Marcos é totalmente alheio às preocupações doutrinais. Ele não está preocupado com a doutrina. Sua atenção está totalmente centrada na pessoa de Jesus. É fato que o Jesus de Marcos, ele ensina sempre, mas não diz nunca o que ensina. Jesus não diz nunca o que ensina, mas ele ensina sempre. A sua pessoa é o conteúdo do ensinamento, a palavra que lentamente vai se manifestando. Então, Jesus ensina o que? Ele mesmo. Ele é o ensinamento. Então, conhecer a pessoa dele, conhecer quem é Jesus, é o aprendizado. Ele é o próprio ensinamento. E ele no Evangelho de Marcos vai se revelando devagarzinho, pedagogicamente, mais ou menos como diz Paulo: uma criança se amamenta do leite materno e depois ela começa a comer as frutas amassadas, raspadas, e depois ela começa a comer a papinha amassada, e depois ela começa a comer os grãos, e só depois é que ela começa a comer a carne, e depois fica igual a gente assim, come a picanha, contra filé. Mas não dá para pegar a picanha contra filé e dar para a criança beber, não dá. A mesma coisa acontece com a nossa experiência de encontro com Jesus. Ela é devagar, né? Por isso que não dá para a gente julgar uma pessoa ou outra. Como é que pode? Cada um tem o seu momento, cada um está numa idade, né? Tem pessoas que às vezes convivem conosco e que são bebês do conhecimento de Jesus. Tem pessoas que são adolescentes, tem pessoas que são adultas, e tem pessoas que vai ser experiente mesmo, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é: onde eu estou? Então eu preciso ir, né, devagarzinho, me alimentando desta palavra, né? Devagarzinho, indo percebendo quem é Ele. Então, é a pessoa dele que é o conteúdo do ensinamento do Evangelho de Marcos. Então, a teologia do Evangelho de Marcos não se trata de uma doutrina ou de uma ideologia, mas se trata de uma pessoa concreta, Jesus, Messias, Filho de Deus, que nós temos que acolher como novo critério de praxis. O que é praxis? Prática de vida. Então, qual é o critério das nossas escolhas? Qual é o critério das nossas ações? Ele. E aí tem uma música famosa do Padre Zezinho, né? Que diz assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. O que é isso? O critério de vida. Então, no fundo, tem hora que a gente escapa. Mas nós, como cristãos, e mais ainda como católicos, o que a gente devia
se perguntar diante de escolhas: se fosse Jesus, o que ele faria? Isto ou aquilo? E se a gente vai se habituando a isso, vai ficando automático. Não estou falando que eu faço isso toda vez, não. Porque de vez em quando a gente faz o contrário, né? Porque a gente é pecador, porque a gente é ser humano, porque a gente é limitado. Mas como eu disse, é um caminho. É um caminho. A criança não sai correndo quando nasce. Ela fica parada. Depois ela começa a se arrastar. Depois ela gatinha. Depois ela parece uma aranha correndo, né? Gatinhando. Depois ela começa a se levantar, mas não anda ainda. Ela vai escurando as coisas. Depois ela começa a andar, parece um patinho andando com dificuldade. Depois ela anda um pouquinho mais rápido, depois ela corre e depois ela vai crescendo e pode se tornar um velocista. Corre. Então, o caminho é a vida inteira. Tem uma frase, um texto de Paulo que diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, percorri a corrida. Agora para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Quando vocês acham que ele falou isso? No final da vida. Quem dera que a gente possa chegar um dia, lá no final da nossa vida, e falar assim: combati o bom combate, guardei a fé, percorri a corrida. Para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Enfim, quem dera a gente chega assim. Mas é o percurso da vida toda. E isso a gente vê nas pessoas mais velhas, e inclusive na gente. Então, algumas atitudes que a gente tem como criança, hoje já não tem mais. Porque a gente cresceu, a gente amadureceu, a gente melhorou. Algumas atitudes que a gente tinha como adolescente, a gente não tem mais. Algumas atitudes que a gente tinha lá com seus 30 anos, com 40, 45 no meu caso, 45, não tem mais. E algumas atitudes que talvez eu tenha hoje, quando eu tiver lá os meus 70, 80, Deus queira que eu não tenha mais. Porque a gente vai crescendo, afinal de contas é para isso que a gente está aqui nesse mundo. Oi? A velhice é um privilégio, é verdade. O bom era se a gente ficasse velho assim com um corpo de jovem, cabeça experiente, um corpo jovem, isso seria excelente, mas infelizmente não é assim, Mas eu digo o seguinte, para fazer uma comparação aqui: quando uma criança é concebida, ela vai se desenvolvendo ali no ventre da mãe, não é? Vai se desenvolvendo, e a hora que ela está pronta para nascer, ela nasce. A gente pode dizer que o mundo em que nós vemos aqui é um grande útero, que a gente está se desenvolvendo. E quando a gente estiver pronto para nascer, a gente vai nascer. É assim que eu vejo. Então nós estamos aqui, para quê? Para nos desenvolvermos, para estarmos preparados, sermos capazes de viver na eternidade. É uma comparação, mas faz sentido. Bom, então o Evangelho de Marcos, ele para repetir, ele é a teologia de uma pessoa concreta, Jesus, que tem que ser um novo critério de prática na vida. Deus é precisamente e só aquele a quem conhecemos em seu Filho, o homem Jesus. Eu acho que eu falei isso na nossa primeira aula. Tinha um autor moralista que dizia assim: Jesus é o grito de Deus que não quis permanecer em silêncio. É a manifestação concreta e visível de quem é Deus, Jesus Cristo. E isso a gente percebe no Evangelho de Marcos. O segredo messiânico. O mistério é desvendado por uma revelação progressiva e não de forma abrupta. Marcos é muito pedagógico, ele vai revelando devagarzinho, Veja, no capítulo 1, versículo 24,
Olha o que está escrito, capítulo 1, versículo 24. Que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios reconhecem que ele é filho de Deus. Olha. Depois, lá no capítulo 8, versículo 29, Pedro a Pedro e aos discípulos é possível conhecer depois de certa caminhada com o Mestre. Olha lá, capítulo 8, versículo 29. E eles lhes perguntavam: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Pedro lhe responde: tu és o Cristo. E ele lhes ordenou severamente que não falassem dele a ninguém. Então veja, os demônios o reconhecem, Pedro e os discípulos o reconhecem, e o próprio Jesus revela a sua identidade na corte judaica. 14, 61, 62. Olha lá. Mas ele guardava silêncio, nada respondeu. De novo o sumo sacerdote o interrogava. Disse-lhe: és tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Depois, por fim, o centurião reconhece a filiação do Nazareno devido à singularidade de sua crucificação. Então, o que a gente percebe aqui? Que Jesus, através do Evangelho de Marcos, vai sendo conhecido gradativamente. E qual é a perspectiva do Evangelho de Marcos? E assim eu vou terminar essa primeira aula. Marcos escreve para que o leitor que nunca ouviu falar de Jesus vá conhecendo quem ele é e vai entendendo o que acontece com esse Jesus e vá fazendo uma experiência de fé nesse homem Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem vezes que a gente está assistindo um filme e os personagens que estão ali envolvidos na cena do filme não conseguem ver a verdade, certo? E a gente que está assistindo está vendo a verdade, a gente está vendo quem é o vilão, a gente está vendo quem é que está fazendo a coisa errada, e tem horas que a gente está lá assim e fala assim: puxa vida, por que não vê? Não é assim? Quase que a gente quer avisar o personagem da TV: veja isso, é ele, não é esse, toma cuidado que ele vai matar esse, matar aquele. Não é assim que a gente faz? Marcos quer fazer a mesma coisa, ele quer impactar o leitor, para que o leitor fale assim: como é que pode fazer um negócio desse com esse homem? Ele não está fazendo nada de mal, estão querendo matar ele, ele é bom. É isso que Marcos quer fazer, ele quer impactar o leitor, porque ele vai fazendo o leitor contemplando as cenas e vendo quem é Jesus, a fim de que, no final, o leitor fique apaixonado por Jesus e reconheça como o centurião: puxa vida, ele é filho de Deus mesmo. Muito bem. Então, é um recurso literário visto como um caminho crescente até a revelação final de Deus em Jesus o crucificado. Agora, só para terminar, pega o capítulo 1, versículo 1.
Olha como começa o Evangelho. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá no início ele já fala. Do que ele vai falar? Ele está dizendo o seguinte: início da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos para o nosso intervalinho, depois a gente continua.